Olá, tudo bem? Bem-vindos ao TecCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig e hoje eu vou conversar com o Davi Búfalo sobre RH e inovação. Mas como você já sabe, eu vou me autodescrever. Sou homem branco cis hétero, cabelo curto, óculos de grau preto, uma barba bem feita, tatuagens nos braços, braço direito uma tatuagem preto e branco, braço esquerdo uma tatuagem ainda por fazer colorida, minha clássica camiseta listrada rosa, calça jeans azul escura também. A gente sempre se autodescreve para aquelas pessoas que não conseguem nos enxergar. Estou num clássico estúdio de podcast, uma grande sala pintada de preto, muitas luzes e pessoas olhando para mim. No meu lado direito tem uma televisão com o nosso logo em laranja e na minha frente o meu convidado, Davi Búfalo. Obrigado mais uma vez pela tua presença. A gente se conhece há um certo tempo, trocamos bastante ideia, então é um prazer muito grande ter você aqui. Se autodescreva para aquelas pessoas que não conseguem olhar esses seus lindos olhos azuis. Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu sou o Davi Búfalo. Sou um homem cis, branco, cabelos curtos, quase careca por opção, embora a maioria pense que não. Barba curta também. Tô com all black, quase sempre all black, você me conhece. Hoje eu tô com uma camisa xadrez preta, tênis verde, uso um óculos de frame hexagonal verde também, depende do jeito que você olha. 2 brincos, um diferente, um na orelha e da outra, pacto com meu filho, aí para começar a mudar um pouco o visual. E olhos claros também. Muito obrigado, Davi. Para quem não te conhece, conta um pouco da tua história. Quem é o Davi Búfalo no mercado de RH? Legal. Bom, eu gosto de falar que eu tenho mais de 15 anos, mas na verdade estou chegando perto dos 20, mas eu acho chique falar mais do que 15. Em RH, majoritariamente em Talent Management, não só Acquisition, mas também gestão de talentos. Comecei em consultoria raiz. Esses dias eu estava até conversando com um colega, ele falou, cara, como será que fazia recrutamento e seleção antes do LinkedIn? Eu falei, uai, mas eu sou dessa época aí. E parece que faz 70 anos atrás, e não fazem 15 anos. Passei 7 anos em consultoria, fazendo absolutamente todos os tipos e níveis de vagas. Tive uma escola muito boa. Cheguei à consultoria de Executive Search e projetos internacionais. Migrei por empresas. E aí, na minha trajetória por empresas, intencionalmente, eu passei por alguns segmentos que eu tinha muita curiosidade em conhecer. Então, fui para ciência e tecnologia, depois bens de consumo, onde eu passei mais ou menos uns 5, 6 anos. Depois migrei para tecnologia. E hoje estou no segmento de publicidade e propaganda, onde eu me encontrei aí. Acho que era um dos segmentos que faltava eu dar um check. E quando eu cheguei, eu falei, caramba, por que eu não vim para esse segmento antes? Vamos lá. Você tocou num ponto super interessante. Como é que era feito o recrutamento antes do LinkedIn se popularizar? Mas antes disso, para você que está vendo a gente, o LinkedIn ele existe desde 2003. Só que ele veio se popularizando, principalmente aqui no Brasil, depois de 2016, quando foi comprado pela Microsoft. Antes disso, não era o que é hoje. Mas hoje, se você quer conseguir um emprego, se você quer ter boas oportunidades profissionais, se você não está no LinkedIn, você não está no mercado. Mas nem sempre foi assim. Como que era, Davi? Sei lá, 2008, 2010, como é que era o recrutamento? Era uma briga por talent pool. Quem tinha o melhor pool de talentos tinha o mapa da mina. E esse talent pool ele era feito de basicamente 3 formas. O primeiro é o bom e velho currículo. Nunca vai morrer? Nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Vai morrer... mudam-se as formas de se apresentar. Exato. Hoje você manda um PDF. Antes a galera ia entregar na porta das consultorias e das agências. Eu lembro que a primeira agência que eu trabalhei, a gente tinha um arquivo com mais de 15 mil currículos. E a atualização era feita com a pessoa batendo de novo na porta, entregando um currículo atualizado. Você tinha que procurar pelo nome da pessoa dentro da área de atuação. A segunda forma era através de entrevista proativa. Então, você tinha o teu network no mercado e ela chamava a pessoa para uma entrevista proativa e cadastrava essa pessoa em uma base, que na época era basicamente um Excel, um grande pool de words ajustados aí para a tua necessidade, alguma coisa automatizada. E o outro era o que eu costumo dizer que era estratégia e falta de vergonha na cara. Porque como que
você chegava num executivo que tinha 3 secretárias para blindá-lo de qualquer abordagem no mercado e você tinha que chegar nesse nome que você pesquisou na internet, achou no Google e que era a pessoa para tua posição, cara. E essa é a que eu mais gostava, na verdade. não ter vergonha ou não ter pudor é, talvez, para mim, uma das habilidades principais para ser um bom headhunter. Você não pode ter, você precisa ser um vendedor. Você vai se vender o tempo inteiro. Então, o que hoje a gente chama de não ter vergonha precisa ter capacidade, uma boa comunicação, confiança, você precisa negociar minimamente para você conseguir ter sucesso, né? Super interessante que você falou das entrevistas proativas, que eu acho que é uma prática que uma parte significativa dos recrutadores novos não tem a menor ideia do que faz e de qual é a importância. Você precisa conhecer o seu mercado antes da posição, antes do projeto, antes da demanda existir. Porque hoje as coisas estão muito rápidas. Antigamente você demorava, sei lá, um mês para você fechar uma posição. Hoje são 2 semanas ou 1 semana. Fato. Né? Quanto tempo que você trabalhou nesse mercado? Desse modelo antes de pré-LinkedIn ou ao todo? Quanto tempo você trabalhou em consultorias antes de você... 7 anos. 7 anos. 7 ou 8 anos, mais ou menos. Quais são as diferenças do recrutamento e dos projetos, do modus operandi de uma consultoria de recrutamento especializada para o RH? Onde você separa o joio do trigo aí, na minha visão, porque eu costumo dizer que todo mundo que é de Talent Acquisition, que trabalhou em consultoria, consegue se adaptar em 99% das empresas, mas nem todo mundo que trabalhou em empresa consegue se adaptar numa consultoria de Talent Acquisition, porque é uma multiplicidade tão grande de perfis e mercados que você precisa conhecer quando você está dentro da consultoria, que exige uma visão... Ao contrário do que a maioria pensa, que é só você fazer entrevista e entregar candidatos, o papel do headhunter, ele é conhecer mercados, conhecer culturas e conectar pessoas, mercados e diferentes culturas. Um perfil, ele não funciona bem numa cultura X e numa cultura Y. Você tem que entender qual que é o viés disso e como que o teu hunting ground, como que a pista em que você faz a tua busca se adapta com a necessidade do teu cliente. Quando você transporta isso para uma necessidade de empresa, você tem uma pista quase que única, que são geralmente os seus competidores ou os principais players dentro daquela área, e uma cultura única para se trabalhar. Agora, quando você vem de uma consultoria, você conseguir conectar esses diversos elementos é um ponto que faz o headhunter ser um bom headhunter. Quando a gente fala que um candidato faz sentido, uma pessoa candidata faz sentido para algum cliente, alguma coisa, porque a gente inevitavelmente levou em consideração todos esses elementos. As hard, as soft skills, a cultura, o momento de negócio, o momento da pessoa candidata, etc. Que é um ponto que a gente está perdendo um pouco hoje, né? Por quê? Porque eu acho que com essa questão a inteligência artificial em tudo, ela vem... às vezes a gente deixa de ver ela como uma ferramenta e vê ela como um fim. E ao embarcar a questão de inteligência artificial, e eu, obviamente, falando de inovação, não quero ser ludita aqui ou parecer que eu sou contra, mas eu sou extremamente a favor de você usar isso de uma maneira correta. O ponto é que quando você embarca a inteligência artificial numa situação puramente baseada em custos ou em eficiência do processo, a qualidade inevitavelmente cai. O que você precisa? Você precisa colocar gente mais sênior para gerenciar essa ferramenta e garantir que lá na outra ponta o trabalho está saindo com qualidade. Só que se você está focado em custo, você não coloca gente mais sênior, você coloca gente mais barata para fazer isso. E hoje, em Talent, a gente vê muitos mercados, muitas situações em que você tem uma ferramenta, às vezes colocada ali porque veio junto no pacote, às vezes com uma entrega mal desenhada, às vezes com uma customização não muito bem feita entre as empresas, e uma área de talent que pode não ser tão foco e que a galera acaba não estimulando a visão de conteúdo, a visão senso crítico, essa visão de mercado, porque acaba sendo, no final do dia, uma área que entrega currículo, entrega candidato, entrega pessoas e volume dentro de um processo seletivo. E aí você cai drasticamente a experiência, desde a primeira ponta, né? A experiência da pessoa candidata e a entrega dentro da empresa. Deixa eu ver se eu entendi. Essa tua visão
transforma a IA muito mais num caça-palavras dentro de um currículo, é isso? É isso. E a inteligência artificial, falei isso numa palestra minha esses dias, ela entende as taglines, ela consegue consolidar um monte de informação muito mais rápido do que qualquer ser humano, mas ela ainda não entende história. Ela não entende o contexto e a Não história. entende contexto e história. O trabalho de um headhunter é entender contexto e história. Exato. Por trás de tudo isso. Isso ainda não acontece, dificilmente vai acontecer num nível em que se precisa para conectar todos esses elementos. Por mais que você tenha matches Eu acho de todos os impossível tipos. acontecer, Davi, porque isso que você está falando eu concordo 100%. Né? Às vezes, e isso ainda acontece comigo, eu conheço o Davi, a carreira do Davi, sem conversar com você. Uhum. Por intermédio de pessoas que aleatoriamente trabalharam com o Davi em algum momento da carreira. Falaram, cara, você precisa conhecer o meu ex-gestor, que é o Davi Búfalo. Trabalhei com ele nesse lugar. Aí eu vou conversar com alguém que foi o seu par. Vou conversar com alguém que foi o teu gestor. Vou conversar com outra pessoa que trabalhou com você. Essas pessoas falam a mesma coisa. Muitas vezes essas pessoas não se conhecem. E por uma questão de memória ou de anotação, ou simplesmente porque é o meu trabalho conhecer os melhores profissionais da área de recursos humanos do Brasil, eu conheço o Davi, eu sei exatamente como ele tende a trabalhar e a se comportar. Uma máquina jamais vai fazer isso. Uhum. Fato. Ela jamais vai fazer isso, e o que é pior, quando a gente júnior coloca essa ferramenta na mão de pessoas que não estão tão preparadas ou que não têm essa leitura, você vai cada vez mais rebaixando o nível e a qualidade do processo. É só fazer uma pergunta nesse mesmo pitch, a gente tinha lá umas 50 lideranças de RH, e a gente pode fazer para o nosso público aqui agora. Quantos processos seletivos você passou que você pode dizer que a qualidade do processo seletivo foi excelente? Quantos foi mediano e quantos foram muito ruins? A grande maioria vai dizer de mediano para ruim. Então, a ferramenta que ela veio para ajudar, ela não está ajudando no final do dia, porque se a sua experiência de processo seletivo como pessoa candidata não tem sido legal, imagina na entrega para dentro do cliente. Você vê gestores, e eu trabalho com hiring managers o dia todo, um ponto que a gente sempre vem batendo está fazendo sentido, como está ressoando a qualidade desse processo para você. Em algumas situações, o que você quer? Você quer volume ou você quer a pessoa certa para essa posição? Esse tipo de leitura de cenário e saber fazer acordos, que a gente chama de stakeholder management, é uma questão que se aprende com o tempo. Eu tenho 2 estagiários geniais no meu time, eu tenho falado isso para eles. Não se cobrem em saber fazer um stakeholder management positivo ou eficiente, porque vocês têm meses de experiência na área. Isso vem com o tempo, vocês passando por situações complexas, vocês negociando situações difíceis, vocês sendo testados por mim, pelos hiring managers, pelo mercado, pelas pessoas candidatas. E isso é uma questão muito normal. Também tenho filho, né, de 13 anos. Eu falo sempre isso para ele. A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não é um meio. Nada vai superar o cérebro humano. E o cérebro é um músculo. Se você não malha esse músculo... Ele atrofia. Ele atrofia. E ele vai continuar atrofiando cada vez mais que você acha que você tem coisas prontas e vindo certas aí. Você vai começar a fazer as besteiras, né? Confiar na alucinação da LLM, achar que o teu ATS vai trazer o melhor candidato sempre sem ler contexto, sem ler cenário. E você acaba replicando vieses que às vezes você está combatendo. Etarismo, por exemplo, e não leitura de situações de mercado. Na sua experiência, os teus clientes internos querem mais volume ou querem mais objetividade? Querem mais objetividade. Tá. Neste público que eu atendo já há um tempo, principalmente de tecnologia, agora no mercado publicitário, o foco é na objetividade. Até porque, nesses casos, a gente trabalha com perfis muito específicos. E, às vezes, perfis raros de mercado. Cada vez mais a gente está tentando... contratar metade da Liga da Justiça com o orçamento do Quarteto Fantástico. Exato. Então, acho que essa objetividade de você saber onde buscar e saber entender esse cenário faz cada vez mais sentido. Pode ser que seja diferente para uma manufatura que trabalha em grande escala, que daí é volumão, né? Mas aí a gente está falando de processos
De outro público. De outro público. Né? No segmento logístico, por exemplo, já trabalhei em empresas que na época de Black Friday a gente começava o processo de contratação em julho e eram 4.000 contratações. Sim. Aí é volume, cara. Assertividade faz sentido, mas você não tem como garantir... Dentro de um certo limite. Numa relação 1 para 1 de assertividade e qualidade de processo. Você fala sobre o uso de tecnologia, principalmente para talent, há muito tempo já, né? O que você vê como um futuro de curto prazo que una qualidade com objetividade? Você acha que vai ser IA ou você acha que eventualmente vai surgir uma outra tecnologia? Com certeza vai ser uma questão híbrida, não sei se IA, mas eu acho que inevitavelmente os agentes vão entrar para ajudar a gente nesse aspecto. Ainda, embora seja um hype falar de agentes, os agentes eles ainda não estão maduros para conectar fluxos e processos complexos dentro de Talent Acquisition. Porque basicamente a gente está falando de uma relação de agentes. Ele vai olhar um fluxo, ele vai dizer, eu preciso de uma caneca. A caneca é laranja, feita de aço. Se você muda essa caneca, você coloca uma caneca de plástico ou muda um elemento da job description, você precisa de tempo para recalibrar esta visão. E inevitavelmente vai ser um aspecto híbrido. Eu tive contato com uma ferramenta muito boa americana esses dias, que ela é uma espécie de agente, porque você desenha o fluxo, o perfil que você quer, e ela começa a gerar um pipeline para isso, validando através do LinkedIn. Então, ele tem uma integração entre a própria ferramenta e o LinkedIn. Você valida esse pipeline e, ao validar esse pipeline, ele começa a disparar mensagens para que as entrevistas sejam feitas por áudio. Então, ele dispara um e-mail para essa pessoa, ele grava a entrevista, ele analisa o conteúdo dessa entrevista e ele dá um ranking para você. Repare que sempre eu estou falando de você desenha e você valida. Então, o que essa ferramenta faz? Ela basicamente acelera um processo de sourcing, que você demoraria semanas para fazer, ela faz isso em dias, em 2 dias. Então, acho que ela vem, como toda ferramenta nesse sentido, a gente tem que usar para otimizar etapas que são repetitivas ou que demorariam muito tempo para uma pessoa fazer. Abordagem de pessoas candidatas, análise massiva de informações, criar modelos de job description que a gente pode desafiar as job descriptions que estão na nossa mão atualmente. Sim. E criar modelos de entrevista que façam mais sentido dentro de parâmetros já validados. Antes era muito artesanal, você olhava, você pensava, você reescrevia. Hoje você pode gerar prompts em segundos. Tem um job description completo. Completo. Eu criei um prompt, compartilhei com o meu time, porque a gente recebe job description em espanhol, em inglês, não sei o que, não sei o que lá. E a gente queria colocar uma job description que fosse parametrizada para o Brasil, já com as questões, com os nossos parâmetros aqui. É um prompt, todo mundo usa o mesmo. Acabou. Você vai lá e usa. Mas vai superar a capacidade de processamento de dados e o volume de informação em trabalho braçal. Essa é a minha visão. Mas a visão crítica, a visão de conexão, a capacidade de ler histórias, a capacidade de entender cenário, que são características eminentemente humanas, isso vai ser cada vez mais valorizado. Uns anos atrás, teve uma empresa, que eu nem sei se ela existe hoje, que... se não me falha a memória, foi logo quando eu comecei, 2015 ou 2016, que o slogan dela era: vamos acabar com os headhunters. Na época, estava começando, eu falei, cara, talvez eu esteja entrando no mercado que está fadado ao óbito. Puta, nada mais distante do que está acontecendo hoje, porque com a massificação das IAs, a automação online, a interação que nós temos com os nossos candidatos, com os nossos clientes, com o mercado, ela é completamente outra, ela está sendo cada vez mais valorizada. Fato. Uma dúvida que eu tenho, Davi, você acha que as empresas vão desenvolver as próprias tecnologias? E eu acho que isso tem... talvez as empresas tenham só a ganhar, mas eu entendo que tem uma questão de custo, porque você acaba customizando uma ferramenta com a sua cultura, ou você acha que, na verdade, a gente vai continuar tendo esse rebanho de startups de IA para RS e para TA que vão ficar brigando para entrar nesse ciclo? O que você acha que vai ser de médio prazo, tipo 5 anos?
De médio prazo, eu acho que a gente vai ver uma briga entre essas startups que vão cada vez mais tentar oferecer sistemas que são feitos através desses agentes ou softwares desenvolvidos para otimizar o processo e, de um outro lado, as empresas conseguindo cada vez ter mais acesso a ferramentas que elas consigam desenvolver isso dentro de casa ou de uma forma praticamente autônoma. Você não precisa mais ter um exército de desenvolvedores para fazer algumas automatizações simples, mas garantir a conexão. O problema dessas automatizações, quando você faz, é que você conversa com elementos e módulos que não têm conexão entre si. Como que você vai conectar, usando o exemplo da nossa área, um LinkedIn com um ATS, com uma ferramenta de folha, com um CRM, por exemplo? São módulos totalmente distintos. E orquestrar a conexão dessas informações é uma tarefa muito complexa, que nem as IA sabem fazer muito bem e nem os agentes ainda estão muito bem treinados para isso. Isso tende a evoluir ao longo do tempo. Então, você ter alguém especializado que consegue fazer isso, ela ainda vai ter mercado durante um tempo. O ponto é que cada vez mais elas serão instigadas para como que eu consigo ampliar a tua atuação, tendo cada vez mais escala, num custo cada vez mais baixo. Acho que e aí o custo é pelo serviço, é pelo uso, não é pelo software. Sim. Você deixa de comprar um software e paga pelo uso. Quanto que eu vou usar desse software no dia a dia? E para as startups, isso deixa de ser uma visão de produto e passa a ser uma visão de serviço. Que é uma quebra de paradigma. De paradigma grande. Que você tem ainda, a crítica que eu vejo de algumas ATSs é porque você está muito focado num produto que entrega uma solução. E você esquece que o teu produto não é um produto, porque daqui a pouco você vai ter alguma coisa que faz isso de uma forma autônoma, desenvolvido por um garoto na esquina. Literalmente desenvolvido por um garoto na esquina. Você tem que focar em serviço. Para onde o teu cliente está olhando? Como é que eu consigo desenvolver melhor isso? E aí é um ponto de disrupção, porque antes a gente tinha um problema de escala e personalização. Quanto maior a escala, menor a personalização. Eu acho que a gente ainda está muito preso nesse nível de escala e personalização. Acho que o ponto de equilíbrio é quanto eu consigo ter mais escala com cada vez mais personalização dentro do meu processo seletivo. Eu acho que especificamente nesse contexto, na minha visão, o que acaba perpetuando essas características que travam as soluções é que talvez uma grande maioria dessas soluções não são criadas por recrutadores. Sim. É sempre alguém que acha que quer resolver o problema XYZ, monta uma empresa, ganha um investimento ali e a empresa morre em 3 anos. Porque é relativamente simples o nosso trabalho, da parte de vista processual. O grande desafio é você entender a história das pessoas e, obviamente, você fazer uma avaliação e uma validação. Agora, a parte processual, cara, a gente precisa pensar que antes disso tudo era feito no Access, que antes era feito no Excel, que antes era feito num caderno, que antes era feito num grande arquivo deste tamanho com uma pá de coisa e funcionava. Cara, não é possível que 20, 30 anos depois a gente tenha os mesmos problemas. Não é possível. E a gente continua replicando os mesmos modelos. Job description é um grande questionamento que eu faço que... qual que é o principal problema da área de talent hoje? É o gestor que subestima a importância de uma job description bem feita. Ele pensa numa solução de problema que ele tem agora. Quando muito, ele trabalha uma job description, quando ele não dá o Ctrl+C, Ctrl+V, quando ele não vai lá no LLM e me dá uma job description, que não tem nenhum problema fazer isso, mas ele não revisa. Ele cobra do filho dele para que ele revise o trabalho de escola para entregar na LLM, mas dentro do trabalho dele ele não revê. E repassa isso para frente. Você soluciona um problema da empresa para daqui 6 meses. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Você fala, cara, você vai contratar essa pessoa aqui, mas você está olhando para um outro lado em termos de produto, de negócio. Quanto tempo você vai querer manter essa pessoa aqui? Não, eu quero que ela construa uma carreira. Então, você tem que pensar em outras skills. O quanto o teu negócio consegue avançar no final do dia. O quanto eu estou contratando, focando, você vai precisar do operador de empilhadeira ainda durante um bom tempo. Mas em algum momento esse operador de empilhadeira ele vai precisar ter outras skills que ele não tinha antes. Mas não tem no mercado. Então você forma. Cabe a você ser o protagonista nesse aspecto. Então eu tenho uma
a gente fala de inovação em RH, e eu estou indo pro Hacktown para falar justamente sobre isso nessa sexta, que é o quanto a gente replica uma visão de execução dentro de um modelo fordista e esquece que o nosso principal papel é um papel de explorador. E trazer e olhar para o mercado e desafiar o negócio com modelos que sejam mais modernos, que sejam mais alinhados com a necessidade das organizações, para sobrevivência. Isso não é para se destacar, é para sobreviver. E como que você tem sentido as empresas nessa visão de um RH provocador? Eu estava lendo... claro que eu sou o louco dos dados. Você me conhece, a gente vive trocando informações e pesquisas. Acho que a gente chegou no momento em que a alta liderança de RH tomou consciência em relação ao que precisa ser feito. Talvez até tardiamente, eu já vou explicar por quê. Mas ela ainda está com dificuldade em cascatear esse plano de ação para o seu time. Seja por uma falta de foco, seja por uma falta de letramento do próprio time. E aí, voltando no ponto do porquê que essa liderança tomou consciência disso. Na minha palestra eu falo sobre a tríade da transformação digital, que é pessoas, processos e pessoas, cultura e tecnologia. Dentro de cultura você coloca processos, rituais, ferramentas, etc. A primeira vez que eu vi essa tríade não foi num fórum de RH. A segunda vez que eu vi essa tríade também não foi num fórum de RH, foi num fórum de CIOs, falando sobre transformação digital. Falei, cara, de repente o tema pessoas e cultura está migrando de área, está migrando para quem está desbravando mais as fronteiras do que é a transformação digital, e eles perceberam que eles precisam fazer isso com transformação e com pessoas, e em alguns casos eles contam com um apoio do RH, em alguns casos eles estão indo de forma autônoma, porque não tinha pessoas de RH nesses fóruns. Eles entenderam que é importante fazer isso. É importante fazer esse movimento. Então, acho que agora o CHRO falou, pô, deixa eu embarcar junto dentro desse aspecto. Mas a gente sempre segue a instrução do comissário de bordo, né? Primeiro, tem que colocar a máscara de oxigênio em nós. Como que você faz o letramento digital do teu time para depois você embarcar a tecnologia. Não adianta você sair numa corrida desenfreado por embarcar tecnologia sem propósito, sem visão de para onde isso vai te levar, só para ter um check the box ali no processo de tecnologia dentro da tua área. Você falou de hackathon, você foi a primeira pessoa de recursos humanos que eu entrevistei. Acho que a primeira vez que a gente falou especificamente sobre isso deve ter sido ali em 2020, 2021. E aí a minha mente se abriu o quanto essa é uma ferramenta extremamente poderosa para o desenvolvimento das empresas, para resolver problemas, seja de produto, serviço, atendimento, qualquer coisa que seja, infinitamente mais barato do que qualquer consultoria estratégica. E eu quero que você conte um pouco sobre isso, que eu acho que aqui no Brasil ainda tem uma conotação de entretenimento / lúdica e que, na verdade, é uma baita de uma ferramenta para resolver problema empresarial. Hoje ela está sendo, já foi menos, já foi mais, hoje menos, mas muito usado para a questão de marca empregadora, né? Sim. Como é que eu atraio, que também não está errado, mas não é só esse output que você deveria almejar ali. Quando eu tive o primeiro contato com Hackathon, foi dentro do ambiente de startups. Eu trabalhava numa empresa que tinha um fomento muito grande com a cultura de startups, e uma pessoa, de novo, fora da área de RH, me apresentou esse termo e falou, cara, para a gente resolver esse problema, a gente vai chamar uma galera aqui para resolver isso. E isso conversa muito com o meu passado e a minha vida pessoal, que eu sempre acreditei nessa questão do do it yourself. Falei, cara, que legal, né? Como que a gente consegue fazer essa situação e congregar ali várias formas, vários pensamentos para resolver um único problema? E, basicamente, o que você consegue com o Hackathon é resolver um problema numa escala grande, num curto espaço de tempo, com um investimento mínimo se comparado com o investimento que você deveria fazer se você fosse trazer alguém da tua organização para fazer tudo isso. Parar um processo, parar uma área para se debruçar sobre esse tema. Ficou adormecido esse tema durante o tempo de pandemia, né? Porque Sim. tentaram fazer hackathons virtuais, não deu em nada. Não funciona. A gente tem muitas ferramentas de colaboração, mas um lance legal do Hackathon é a galera junto, desenhando,
usando sprints, Co-criando ali. co-criando, no bom e velho quadro post-it, conversando, tomando um café e tentando criar junto com o seu Note, com as suas ferramentas de cocriação. Fala muito também com nossas novas formas de contratação, né? Hoje você abandona um pouco essa visão só de contratação CLT e fala de contratações sob demanda. Não preciso deste profissional full-time, preciso contratar alguém. Ele vem aqui, resolve um problema e vai. E o Hackathon ele serve nesse sentido. Eu tenho um problema e eu vou jogar para quem mais sabe. Preciso contratar todo um time para fazer sobre isso. Desde que bem gerido, eu acho que ele consegue resolver. E a gente tem visto cases sobre isso, não só situações de tecnologia, mas situações dentro de supply, Sim. de marketing, de produto, de candidate experience, de várias outras coisas. Qualquer problema que a empresa tenha, basicamente, ela consegue resolver dentro disso, colocando ali no fim de semana, sei lá, o máximo de gente minimamente capacitada possível para pensar junto. Para pensar junto e um lance legal é que é espontâneo, né? Você abre um problema, coloca uma temática e a pessoa vai lá porque ela quer ajudar, né? Vai lá porque quer ajudar, porque tem interesse em mergulhar neste tema, porque ela vai ter lá... basicamente, a gente gosta de se divertir enquanto faz muita coisa. Quando você tem um parquinho de diversão, eu tenho o parque, eu tenho a quadra, eu tenho a bola, eu tenho o time, eu tenho tudo. E ainda tem um pão de queijo e um café. Aqui tem pão de queijo, café, pizza, tudo à vontade. Vem aqui que a gente vai... eu vou te bonificar. Sim. Por isso no final do dia. Chamar a galera pra se divertir, cara. Eu nunca vi um hackathon que tivesse uma bad vibe, assim, sabe? Galera, puxa, imagina você chamar a galera... Que chato. Vou ter que trabalhar no final de semana. Vou ficar sábado e domingo enfurnado numa sala para resolver uma treta que a gente não consegue resolver há 5 anos. Não tem, cara. Não existe isso no hackathon. Você falou de bonificação. A bonificação é um prêmio X que dá para melhor ideia para quem participa? Geralmente, como é que funciona? Geralmente é uma bonificação atrelada às melhores ideias. Tá. Obviamente, a solução do teu problema core é melhor bonificado, mas você tem outras formas de se bonificar nesse sentido. Então, eu já fiz hackathon com um nicho específico dentro de uma escola, que o interesse deles era ter um workday com a gente, um day work. Eles, cara, eu vou lá, eu crio essa solução para você, mas em contrapartida a galera tá iniciando no mercado de trabalho, não tem como você colocar eles, cada um imerso na área por um dia só para aprender. E foi uma moeda de troca, né, no final. A premiação financeira, obviamente, acaba atraindo mais. E quanto melhor a premiação, melhor é neste caso. Mas você tem outras formas de viabilizar isso também. Mas geralmente isso é feito não só para uma pessoa ou um time, né? Ele é feito numa escala de soluções que são entregues aí. Excelente. Começo da nossa conversa, você falou que você hoje está no mercado de publicidade. Quais são as características desse mercado para o RH? É muito curioso, cara. E é um mundo à parte, né? Muito à parte. É um mundo muito à parte porque você lida com criativos, e criativos em todos os aspectos. É muito parecido, às vezes, com o mercado tech, só que o tech ele é um mercado altamente especializado. Neste mercado tem uma galera que tem um nível de especialização altíssimo, mas também é um mercado efervescente, e acho que uma das principais características é que você tem que estar preparado para ser questionado o tempo inteiro. Como é natural de todo o mercado em que a galera é criativa. Por que nós fazemos isso? Por que a gente não pode fazer de uma outra forma? Mas, ao mesmo tempo, é um mercado que respeita muito, pelo menos na experiência em que eu tenho, a sua expertise. Porque ele sabe que ele tem a expertise dele, ele gosta de ser respeitado pela expertise dele. Então, existe essa empatia. E, em termos de mercado de trabalho, é o mercado que está passando o maior agito por conta das novas tecnologias. Tem 2 mercados que estão, isso, resultados de pesquisa, inclusive a Gartner traz essa informação, com esse movimento, principalmente de IAs e LLMs. O primeiro mercado, obviamente, é o mercado de tecnologia. O segundo mercado é o mercado de marketing, publicidade e propaganda, disparado em relação a outros mercados, assim, coisa de 30% maior impacto em relação ao terceiro colocado. Qual que é o terceiro, você se lembra? Se não me engano, é supply. Tá, faz sentido. Se não me engano, é supply com revisão logística de processo, cadeia logística, rotas, etc. Faz sentido.
Mas o mercado de marketing ele tem sido movimentado, porque você pega o VO3 do Google, basicamente você consegue gerar conteúdo sem conhecer edição de imagens. Ainda não tem escala, ainda não tem qualidade, mas é uma questão de tempo para que isso aconteça. Né? E dentro do que você tem de experiência prévia, pensamento crítico e análise crítica também, o que você acha que vai ser desse mercado que eu sou formado nisso, trabalhei durante 8 anos, encheu o saco, né? Então, mesmo estando distante, é algo que eu tenho um carinho, né? O que vai ser da área de propaganda e marketing nos próximos 2 anos, mais ou menos? Existe alguma área ou sub-área que vai ter menos demanda? Não quero usar a palavra morte, mas eventualmente pode ser. E existem áreas novas que vão surgir? Com certeza. Com certeza. Ainda estou mergulhando nessa área. Então, eu vou dar muito mais a minha visão de tecnologia. Eu estou há 1 ano dentro da área de publicidade. E o que eu vou falar é com base nas conversas que eu tive com profissionais da área. Se você pega a área de redação, por exemplo, a galera que produz essa questão de storytelling, vai ter muito impacto, já tem muito impacto da tecnologia em cima disso. Se você pega a galera de edição de vídeo, por exemplo, também tem muito impacto da tecnologia em cima disso. Mas uma questão que a tecnologia não vai substituir é a criatividade. A tecnologia ela vai continuar sendo um papagaio, em algumas situações um papagaio gourmet, mas ela não vai deixar de lado, não vai conseguir suprimir ou suplantar a criatividade do ser humano. Ela é boa na execução. E o Brasil é um celeiro de criatividade, né? Então a gente Sempre tem uma vantagem muito larga em relação a isso. Na minha visão, o futuro aponta para situações em marketing que sejam cada vez mais imersivas. Hoje você tem basicamente 2 recursos relacionados a marketing, que é visão e audição. Lá na frente, eu acho que a gente vai conseguir habilitar tudo. Sentir, cheiro. Tudo. Já tem... E aí eu não deixo de lado a minha visão gamer, né? Porque, cara, você pega o que alguns consoles conseguem fazer hoje. Você já consegue sentir o jogo. Sim. Hoje. Sentir, você já consegue sentir. Por que não levar isso para uma questão de marketing? Caramba. Você vai começar... Uma experiência com a marca, produto, serviço sensorial. Tátil, sensorial. Ainda é o futuro, mas é um futuro que já existe. Tem um jogo que... E aí eu vou conectar a questão do jogo com o marketing, porque um desses... Pode fazer propaganda de graça aqui? Deve. Até porque eu vou falar de um cara que todo mundo que é gamer adora, que é o Hideo Kojima. O Hideo, ele desenvolveu o Death Stranding em cima de um storytelling totalmente diferente, e ele tem o patrocínio da Monster dentro. Então, o personagem não tem água no futuro, ele basicamente bebe Monster. Faz o merchan ali. De graça, e assim, cara, ele só bebe Monster. É o único personagem que você bebe 4 latinhas de Monster e não capota com um infarto. E você vê na situação, quando você está jogando, a resposta tátil do controle e a resposta das emoções do personagem, ela é muito vívida. E você conecta isso com experiência. Eu estou citando Monster porque é um elemento do jogo, mas ele tem outros elementos ali de experiência e de marketing que são, às vezes, até subliminares, embutidos ali dentro do jogo. E você está conectando isso com uma experiência tátil. No futuro, a gente vai avançar cada vez mais para esse sentido. E aí a gente costuma dizer onde que assim como antes a gente questionava onde termina a magia e começa a tecnologia, a gente vai começar a dizer hoje onde termina a arte e onde começa a criatividade, a propaganda. Muito bom. O nome técnico desse merchandising chama-se Tie-In, e é a única coisa que eu me lembro de merchandising, tá? Fica aí a dica para você. Vamos falar um pouco de gestão de talentos. Quando que a tua carreira ela deixou de ser só um talent acquisition para gerir talentos? Quando eu olhava a parte de talent, eu via que a gente estava colocando pessoas dentro da organização e eu comecei a questionar para onde ia, por que essas pessoas saíam, qual que era o ciclo de carreira dessas pessoas dentro da organização e como que isso estava conectado na cadeira sucessória da empresa, na longevidade da empresa. Aí eu percebi que
Se você olha só para Talent Acquisition e não conhece seu fluxo de Talent Management, você está fazendo, de novo a visão fordista, né? Só apertando o parafuso dentro da engrenagem. E aí que eu comecei a me interessar por outros elementos dentro de Talent Management. Qual o diagnóstico que você faz dessa área hoje? De Talent Management? É uma área que está se questionando cada vez mais. Eu acho que é a área que mais se questiona dentro das organizações. E que mais faz sentido se questionar. Sim. Você tem uma visão de carreira hoje que não é mais linear. Então, como é que faz sentido você, dentro do ciclo de talentos, você contrata a pessoa para uma posição e daqui 6 meses ela está fazendo outra, daqui 1 ano outra, daqui 2 anos, se ela ainda estiver na organização, ela está fazendo alguma outra coisa. Então, como é que você olha para esse ciclo de gestão, menos numa situação que é uma paixão que o RH tem, que a gente tem que abandonar um pouco, que é essa paixão e que deixa todo o CEO tranquilo, mas que não existe, que é a paixão pela previsibilidade e pelo controle, e mais uma visão de fluxo, Fluidez. de fluidez, de como que a gente molda as situações de carreira, as próprias avaliações de performance, as próprias formas como a gente trata desenvolvimento e como a gente vê desenvolvimento, a forma como as pessoas aprendem hoje é muito diferente. Então, acho que de todas é a área que mais tem sido questionada e instigada a pensar de uma maneira diferente. E tem ferramentas para isso. Quero. Não tem aqui. Tem aqui ainda. Tem aqui ainda. Tem certeza? E eu acho que a gente, quando olha para esse fluxo, acho que vai ser uma grande DR no mundo de RH. Porque você vai começar a questionar por que eu estou avaliando performance, para quê? Não é por quê, é para que essa performance está sendo avaliada, por que eu estou olhando para a questão de retenção de uma maneira tão forte, a questão de retenção versus engajamento, que é muito crítica, e até as questões de sucessão, né? No final do dia. Né? Que é a segunda dor de cabeça de qualquer RH desde os tempos de Noé. A primeira é o desenvolvimento da liderança. A segunda é o pipeline. Dentro desse contexto da tua fala que você trouxe, Davi, o meu pensamento eu acho que cada área, cada atuação econômica vai ter que desenvolver a sua própria ferramenta dentro das características do seu público e do seu negócio. Concordo. Porque, por exemplo, se você pegar o mercado de industrial, cara, faz sentido você fazer uma avaliação a cada semestre, eventualmente 1 ano. Para o mercado de tecnologia criativo de negócios online, cara, talvez a própria performance da pessoa seja a avaliação dela. Sim. Talvez você não tenha que ter esse ritual que é de calibração e que demora não sei quantos dias para você falar sobre X, sendo que a performance da pessoa já mostra quem ela é. O grande ponto aqui é como é que você vê este pensamento, talvez, de uma fluidez com os outros subsistemas, porque esse é o grande ponto. A nossa legislação muitas vezes não vai acompanhar nada disso. Como é que funcionaria na prática? Eu concordo que cada um vai desenvolver a sua metodologia e eu acho que o nicho aqui em que a gente precisa se debruçar é a relação do atrito entre a experiência das pessoas que estão fazendo isso e as questões de legislação e as questões de entrega. Jamais a legislação vai acompanhar as inovações. A legislação ela vai reagir a uma situação de inovação. Faz sentido. Vou dar um exemplo que está acontecendo hoje. Vou tirar a questão política de lado e vou me ater ao fato. Relação PJ versus CLT. Caiu tanto processos PJ para o Tribunal Superior, para o STJ avaliar, que eles simplesmente decidiram, cara, nós vamos parar todas os julgamentos e vamos criar uma prerrogativa em cima disso, vamos olhar para uma questão de regra que caiba para todos, mas isso vai forçar eles a reverem a lei, que não vai ser agora, que não vai ser um peixe que eles vão querer mexer. Mas isso foi uma questão que aconteceu por uma demanda do mercado. Ah, mas ele está precarizando a CLT. Cara, tem um monte de gente que eu conheço, principalmente na minha área, que não quer ser CLT.
Então, acho que o ponto é como que a gente gera menos atrito para entregar mais valor para a organização. Se você tem uma organização que, por exemplo, no ciclo de avaliação de performance, você faz isso uma vez a cada 3 meses. Só que para fazer isso, você coloca 15 pessoas para o Edu avaliar. Ele tem que preencher na mão 15 formulários. E depois você, como líder, tem que dar 11 feedbacks. Calcula quanto tempo o teu líder tá... mas é importante que ele foque nisso para desenvolvimento do time. Mas qual o valor que isso está entregando para o time? De um outro lado, você está falando de feedback constante. De uma relação aberta entre líder e liderado. Então, uma parte disso, será que precisaria ser realmente formalizado? Quanto de atrito processual você está colocando dentro desse cenário? Quanto isso conversa com a cultura que você quer trazer para dentro da organização? Mas eu preciso que isso seja formalizado. Tem aí tecnologia para te ajudar dentro desse aspecto também. Então, acho que para ajudar as empresas a navegar em relação a isso, vem uma equação aí que não tem uma fórmula, que é inclusive um framework que eu estou me debruçando cada vez mais para olhar para o quanto de atrito esse tipo de processo gera e o quanto de resultado ele consegue gerar. E a diferença entre um e outro é o ponto de automatização e de fluidez que você consegue desenhar dentro do teu... e adaptar e criar dentro do teu processo para entregar mais valor para o teu negócio. Que no final do dia, o teu negócio quer isso. Ele quer que as pessoas... Para que serve o onboarding? Para a pessoa se adaptar cada vez mais rápido a uma situação de trabalho para entregar logo. Para que você serve a performance? Para que as pessoas entreguem melhor dentro da sua potencialidade. Para que serve desenvolvimento? Para que as pessoas saibam mais e se atualizem. A gente tem falado de upskilling e reskilling nesse sentido. Como que você entrega mais valor com menos atrito? O fato é que hoje, às vezes a gente cria um valor bom ou médio, mas gera muito mais atrito, como a RH. E isso tem feito as lideranças questionarem cada vez mais o papel. Mas eu tenho que fazer isso. Eu já falo com o meu time, eu já tenho ferramentas que fazem isso melhor. Então, essa equação talvez seja onde os RHs devem se debruçar para desenvolver as suas soluções dentro de casa. Muito mais do que tentar ficar copiando modelos de empresa que eu falo que são os modelos wannabe, né? Mas se para a empresa... Se o Google fez, funciona no Google. Mas a gente esquece, e eu falo sempre isso, que o Google só deu certo no Google porque o Google desenhou dele. E funcionou para o modelo do Google, que, by the way, o Google tem revisitado diversos desses modelos hoje. Então, você está correndo atrás de um modelo que talvez seja da década de 90, sendo que o próprio criador desse modelo está revisitando esse processo. E mesmo assim, a gente só sabe o que o Google criou de sucesso. Quantos fracassos não teve até chegar nisso? Quanto dinheiro ele não perdeu? Tentando criar esse modelo. E é essa abertura. Mas eu vou replicar uma fórmula de valor, a chance de eu ter fracasso é menor. Será? Porque você está... Como que isso conversa com a tua cultura organizacional? Você tem a cultura do Google? Você tem um modelo de trabalho do Google? Você tem um produto que é igual o do Google? Você tem a imagem que o Google tem? Você tem a imagem que o Google tem? Você tem a verba que o Google tem para poder errar? Acho que é uma questão de colocar um pouco o pé no chão. Sim. Vamos desenvolver alguma coisa dentro de casa. Eu acho que frameworks e modelos estão aí para ajudar a gente, mas nunca vai ser a receita de bolo. Acho que a gente tem muito que aprender com outras áreas. Tecnologia faz muito disso. Sim. Produtos são desenhados do zero porque eles questionam os processos em que eles estão sendo feitos. Que dicas que você dá, ou aonde os seus colegas que eventualmente estão vendo a gente ouvindo, estão se sentindo pouco preparados, o que eles podem consumir para se preparar melhor? Livro, curso, TED? Bom, eu sou um grande adepto do lifelong learning. Eu já cheguei a aprender coisas de RH lendo sobre jardinagem. Sim. E eu acho que eles devem buscar, primeiro, entender o negócio em que eles atuam, o negócio que eles têm paixão, o negócio que eles gostam, curtem, e tentar ampliar o seu leque de buscas não só para RH. Tentar conhecer mais de mercado, das tendências de mercado, tentar conhecer as tendências de negócio. Se a gente fala de um RH estratégico está ligado a uma entrega de negócio. Não só mergulhar dentro do teu nicho. Eu acho que ninguém foi mandado embora por rever
radicalmente a tua estrutura, a tua área. E acho que isso passa por um aprofundamento. A gente tem falado de carreiras em T, né? Uhum. Você ser um especialista, mas ter cada vez mais profundidade e amplitude para conseguir falar sobre isso. Eu acho que em RH vem muito disso. Você conhecer do teu negócio, do teu segmento, ao mesmo tempo em que você tem mais propriedade para falar sobre esse tema. E tem muito conteúdo hoje disponível. A própria Gartner disponibiliza muito material, a AI/HR disponibiliza muita coisa. Tem na área de Talent Acquisition, você tem criadores, você tem esse podcast para consumir material. Então, acho que é você encontrar formatos que façam sentido, mas principalmente ativar o seu firewall para a qualidade desse material que você está consumindo, que tem muita geração. Tem um senso crítico, né? É muito fácil você gerar conteúdo hoje. Sim. É muito fácil você gerar um artigo hoje. Então, quando você começa a ler esse artigo, você fala, o que isso está agregando? Quantos artigos eu tenho que não são iguais a este? E começar a olhar para estudos. Quem fala que a carreira do especialista vai morrer é mentira. É mentira. Quem fez o ChatGPT não foi generalista. Foram especialistas. Então, não há nenhum problema em você se especializar em uma área temática e estudar a fundo isso também. Como é que você vê hoje o desenvolvimento de lideranças criativas? Quais são as ferramentas que você tem usado para ajudar os líderes que têm essa característica de criatividade a se desenvolverem como líderes? Tem uma questão que eu tenho observado muito e que eu falo muito na aula de gestão de talentos na Miami, que é você... A parte forte dos líderes criativos é a prática. Uhum. Dificilmente você fala de criatividade só no mundo conceitual. Você se inspira através dessa questão conceitual. Mas quando você trabalha o conceitual, a galera vai desmontando o carrinho, vendo por que faltou parafuso, tentando montar uma outra coisa de uma forma diferente. Então, a aprendizagem pela prática, através da solução de problemas, eu acho que é uma tendência super forte que a gente deveria reforçar cada vez mais. Mas existem modelos 70-20-10 para isso e tal. O problema e o colateral que a gente tem que estar aberto para a situação da aprendizagem prática é a abertura para erro. Que às vezes a gente não está. Então, vamos explorar este ponto. E você definir uma métrica para isso e ter uma margem de manobra para a questão de erro, ela é fundamental para que você acomode a experimentação disso. Não existe a prática sem testes, sem erros, sem falhas, sem aprendizados. Então, como que você gera esse ciclo de aprendizagem para a prática, eu acho que é uma das principais pontos. E o outro é como você estimula o lifelong learning, ou como que você estimula e mostra para as pessoas que o aprendizado ele vem em todos os momentos da tua vida. A única forma de eu consumir podcast, e é um dos motivos pelos quais eu gosto de vir para São Paulo, é porque eu venho dirigindo. Uhum. E aí eu consigo ter 2-3 horas cada vez que eu venho para São Paulo para consumir, só ouvindo, porque eu estou sentado prestando atenção naquilo. Quando eu vou consumir um TED, por exemplo, eu gosto de ver na TV. Aí eu assisto TED como um programa de TV em casa também. Assisto alguns com meu filho, inclusive. Então, você adaptar esse formato de aprendizado para o teu público e entender que você tem que sempre entregar em diversos formatos e sempre numa situação cada vez mais prática possível. Interessante. Como que você... Assim, semana passada a gente recebeu aqui um convidado que está saindo o episódio hoje. E ele falou sobre as 10 habilidades mais procuradas pelas empresas nos últimos 10 anos. Pensamento crítico foi a primeira. Uhum. Imaginando que criatividade seja uma dessas habilidades, como que as empresas tradicionais conseguem suportar este líder criativo no modus operandi tradicional? Não consegue, né? É muito difícil, porque a criatividade ela está profundamente alinhada com o pensamento crítico. A criatividade, ela passa, na minha visão, por uma... a arte, ela é questionadora. No final do dia, a arte ela é feita para incomodar.
E não existe uma publicidade que não te faça pensar numa... Senão ela não cria conexão. Vai ser uma pura situação de venda sem criar uma conexão. A gente tem falado cada vez mais de conexão com a razão e com o coração das pessoas. Por isso que você vê publicidades que atacam muito no teu coração e publicidades que levam essa questão do coração por uma situação mais racional, né? De consumo, mas também de crítica, né? E aí tem comerciais geniais que mostram esse sentido. Parece até um anticomercial, né? De algumas empresas nesse aspecto. Quando a gente olha para isso dentro de uma cultura organizacional mais tradicional, se você não abre espaço para essa galera, ou você corre o risco dessa galera cair na mesmice, porque você está uniformizando o teu pensamento, e eu já vou trazer um exemplo prático aqui em relação a isso, ou você corre o risco de perder essa galera por um turnover natural, né? O exemplo que eu quis trazer, no passado, eu fui num seminário sobre diversidade e tinha lá uma grande empresa falando do lançamento do seu produto, que era um produto para cabelos cacheados. E ele tinha como foco a população negra para esse produto. E esse produto flopou. E eles perguntaram para a pessoa que estava no palco, que era uma mulher negra, o que a gente fez de errado aqui? Uma grande empresa, a gente já pressupõe que é uma cultura mais tradicional, um time mais tradicional, etc. A primeira pergunta que essa pessoa que estava no palco fez foi: quantas pessoas negras vocês têm no time de marketing? Que paulada. Quantas pessoas negras vocês têm no time de R&D? Porque tem quem desenvolveu e tem quem venda. Então, se você não estimula essa questão da visão crítica e da criatividade, ter o seu espaço para poder se expressar, você não vai ter coisa nova saindo dali. Por isso que muitas vezes elas terceirizam, né? Para agências. Porque, cara, vou sair do meu nicho e vou deixar essa galera que pensa um pouco mais fora da caixinha para trazer inovação e para trazer novidade para mim. É igual você criar uma área de inovação dentro da tua empresa. Você já ouviu falar de área de inovação que deu certo? Boa, não. Porque você tem que colocar um mindset de inovação. Se a área de inovação ela tiver que permear todas as áreas, ela até pode começar dentro de uma área teste. Mas o objetivo dessa área é criar uma cultura de inovação. Senão vai ser humanamente impossível ela atingir todas as esferas dentro da organização. É verdade. O pensamento crítico é a mesma coisa. Se você tem uma área de criativos na tua organização, quando você está falando de marketing, só uma área que é o criativo, você tem um problema. Porque como que essa área criativa conversa com a área de dados? Que é uma coisa que é muito pedida para marketing hoje. Como que essa área de criativos conversa com a área de produtos? Por exemplo, com a área de R&D, com a área de vendas, etc. Muito bom. Davi, qual foi o ponto mais alto da tua carreira até hoje? É agora. Acho que enquanto a gente está vivo, se questionando, pensando e com saúde, o pico da montanha é onde estão os nossos pés. E qual foi o ponto mais baixo? Foi quando eu trabalhei numa empresa que eu tinha zero liberdade e zero autonomia. A gente tem falado dessa questão criativa e eu fui questionado. Vou trazer o exemplo do Google. Que essa empresa estava trabalhando com um modelo do Google e nitidamente para mim aquilo não ia dar certo. Mas eu estava sendo convidado, vou dizer, para trabalhar com esse modelo. E eu sempre questionador, falei, vou falar com a galera do Google. E eu fui com a cara e com a coragem. Quem já é de mercado sabe o quanto é difícil você ter uma abertura com a galera do Google. Mandei dezenas de mensagens. Semideuses. Uma parte da galera respondeu e eu falei, tô aqui para curioso, como que você faz este processo? E fui lá, entendi que o Google estava revendo aquele processo, inclusive voltei para dentro da empresa para dizer, olha, a gente está trabalhando esse modelo, mas o Google está pensando isso, eu acho que a gente deveria trazer isso para a pauta, tal. E o poço para mim veio numa frase que foi a minha liderança virar para mim e falar, mas por que você foi fazer benchmarking com o Google? Eu falei, ué, pois é. E ali, para mim, o que me pega é essa situação da gente não ter liberdade para questionar ou para conseguir fazer alguma coisa melhor. E eu cobro isso do meu time, inclusive. Se o meu time não está me questionando
o suficiente, é porque não tá legal. Não tá legal. O questionamento, ele tem um limite? Não. Não, eu acho que todo questionamento é válido. O que tem limite é o tipo de profundidade do questionamento. Questionar só por questionar, sem trazer uma questão propositiva, não dá em nada. Mas quando você questiona como uma situação propositiva, acho que não deveria ter limite. E esse é um ponto, voltando no tema de diversidade, né? A gente já deve ter escutado isso dezenas de vezes, né? Quando o gestor fala, um gestor me falou uma vez, mas para mim o mais importante é a diversidade de mindset. É mais importante do que a diversidade etária, enfim, de raça, de afetos, etc. Falou, olha, toma muito cuidado com o que você está falando, porque a diversidade de mindset, ela é a mais difícil da gente admitir. Uhum. E ele perguntou por quê, eu falei, porque a diversidade de mindset pressupõe que você é capaz de trabalhar com uma pessoa que pensa radicalmente diferente de você. Você consegue trabalhar com quem está te questionando todos os dias? Então, o que você quer é uma diversidade de mindset ou o que você quer é uma pessoa que pensa igual você, mas tem um cabelo azul? Bingo. O que você pensa aqui? Qual que é a tua visão nesse aspecto? E a verdadeira diversidade de mindset, ela é extremamente desafiadora. E é um dos temas das Future Skills, né? A liderança conseguir trabalhar com isso. A gente está falando de times híbridos, agentes de IA, inteligência artificial e humanos, e a gente não consegue lidar nem com o humano direito hoje. Não admite. A IA, ela é um conforto para todo mundo hoje por conta disso, porque ela sempre vai concordar com você. Ela sempre vai concordar. Ela é feita para ser gentil com você. E o ser humano, ele não é gentil o tempo inteiro. Né? Eu diria, Davi, que pouquíssimas, assim, não me lembro de nenhuma empresa que de fato tenha uma área diversa de mentalidade, nenhuma. E eu acho muito difícil isso funcionar. Por quê? Sabe onde já começa o gargalo? No processo seletivo. Sim, você tem cultura, você tem competência. Você seleciona com base na cultura e com base na competência. Pois é. Então, essa questão de diversidade de mindset eu uso um termo da economia que é a cobra no túnel. A cobra, ela vai chegar do outro lado. Mas o caminho que essa cobra vai fazer, ela tem os boundaries dela ali para trabalhar dentro disso. Mas pressupor que você é aberto a todas as diversidades de mindset é uma falácia. Dentro da organização é uma falácia. Dentro de casa, às vezes, a gente já não é, né? Exatamente. Dicas de livros, séries que você viu, algo que você quer indicar para quem está vendo a gente está ouvindo? Eu vou indicar já uma coisa que eu sou apaixonado por Alan Moore. Eu tô lendo Jerusalém dele, que é uma enciclopédia, é um cara genial. Mas eu vou mergulhar no tema da nossa área aqui. Eu gosto muito de uma série da Netflix sobre criatividade que se chama, eu acho que é Mindset, se não me engano, ou Creativity. É só jogar lá Criatividade Netflix que vai aparecer, que fala sobre como diversas áreas e pessoas trabalham esse elemento da criatividade no seu dia a dia. Consumo muito relatório de Gartner. Uhum. O Fórum Econômico Mundial tá soltando uns relatórios muito legais. Inclusive, você pode acessar o Fórum Econômico Mundial, que ele tem uma newsletter agora, muito bacana também. Só sobre trabalho, específico sobre trabalho. Semanalmente eles mandam esse material. Atualizado, porque antigamente era a cada 6 meses, um ano. A cada um ano, eles ainda soltam, né? Aquele relatório, Ninguém 200 lê. Ninguém lê. E aí, tá aí para isso. Exatamente. Resume isso daí para mim e me traga os principais pontos relacionados a Talent Acquisition. E assino muitos podcasts. Ouço muito podcast do MIT, Brasil. Ouço muitos podcasts da galera de Talent, aí os mais diversos. Esse, inclusive, sempre. E o material da AI HR, de Josh Bersin. Também acho que eles trazem um material muito bacana. O que você tem visto de novidades que você acha que não serão tendência, mas que serão boas práticas de talent? Boa pergunta. Eu acho que não necessariamente vai virar tendência. Eu acho que o que tem caído cada vez mais em desuso, mas que ainda nunca vai deixar de ser hype, é a pessoa ser especialista num determinado segmento.
Esse é um dos primeiros pontos. E eu acho que um dos pontos que talvez seja mais hype do que virar tendência é você achar que a tecnologia vai suplantar talent. Não vai. Não vai. Você pode reduzir o seu time e deve. Você pode otimizar tarefas, otimizar processos, mas ainda vai ser uma atividade feita por humanos. Eu costumo brincar que dentro da área de talent, principalmente em acquisition, a gente tem um papel de um diplomata. Uhum. Você não substitui um diplomata por uma IA. Exato. Você precisa lá do tete a tete ainda. Então, esse papel de PR, de diplomacia, de entender cenário, de costurar essas informações ainda vai continuar sendo eminentemente humano. Exato. Eu acho que daqui talvez uns 40, 50 anos, quando a geração mais velha for a geração digital, talvez esse cenário mude. Enquanto tiver pessoas de diferentes gerações e que a história não for digitalizada, a história das empresas, os costumes... eu trabalhei com o Davi em 2008. Enquanto isso não for digitalizado, vai precisar ter um humano ali. Vai. Mas eu acho que daqui a 50 anos o trabalho vai mudar. Sim. Acho não. Com certeza vai mudar. E isso vai fazer uma pressão econômica para que o cenário, a visão de economia, a visão de sustentabilidade mude. Indo um pouco mais além, até uma questão econômica e mais filosófica, hoje a medida de sucesso de um país é o PIB. Uhum. Quando a gente fala de produto interno bruto, a Amazônia ela é mais lucrativa deitada virando madeira e papel do que em pé. Sim. No final do dia. E como que você conecta isso com um avanço tecnológico, com cada vez menos gente sendo empregada e uma demanda cada vez maior por consumar? A equação não bate. Uhum. Vai ter algum momento em que a gente vai ter que criar novos modelos econômicos e novas antigas questões sendo colocadas à mesa, fora de um contexto político, para garantir uma questão de sobrevivência da espécie, cara. Exato. E das empresas. E quando a gente fala de IA, convenientemente não é falado que para uma IA funcionar você precisa de água. Uhum. Mas muita água. E tem um debate que, inclusive, um dos grandes data centers do Brasil, do mundo, iam ser construídos numa área carente de água e eles... aqui na América Latina, e basicamente um povoado mesmo, acho que eles tinham 2.000 pessoas no povoado, eles mostraram que se você construir esse data center aqui, a gente vai morrer de sede. Não vai ter água. Então tem uma questão de sustentabilidade aí do próprio negócio no final do dia, né? A gente recebeu ano passado aqui um dos maiores especialistas em data centers do Brasil. A questão da água não é para gerar energia, é para resfriar os processadores. E as soluções mais inovadoras para esse processo envolve água. Então, cara, para funcionar tem que ter água. Tudo tem que ter água. Tudo tem que ter água. Ou você tem situações altamente complexas, né? Você tem data centers sendo construídos no fundo do oceano. Sim. Por exemplo, ou dentro de caverna. Mas imagina o valor do investimento para isso, ao invés de você colocar mega coolers lá. Se não me falha a memória, segundo esse profissional, um data center pequeno custa 50 bilhões de dólares. Pequeno. Imagina... Você imagina um grande. Um grande. E imagina o quanto isso não vai consumir... Qual é o impacto disso econômico e ambiental então, pro assim, entorno? Eu penso que, de uma maneira muito prática, né? A gente vai demorar um certo tempo para ver as IAs de fato funcionando de uma maneira generalizada em tudo. Eu acho também. Então, existe um hype criado, obviamente, porque é tudo muito novo. E talvez a gente esteja surfando esse hype de que, cara, é uma bolha. Mas entre o hype da curva de adoção, né, da inovação, né, quanto mais alto o hype, mais profundo é o vale da decepção. E geralmente, quando a gente rampa para aquilo que é realmente aplicável, você tem um tempo de adoção e do entendimento da humanidade de entender, não é tudo isso, mas também não é totalmente lixo. Exato. Onde que eu vou navegar em relação a isso? Acho que a tentação que a gente precisa evitar hoje é não ir para um negacionismo ludita de chega, não vou usar nada,
mas também não achar que isso é a solução. Acho que a falta de visão de sustentabilidade de longo prazo é, no final do dia, se perguntar... E não sou eu que estou falando isso, é Nicoleles, todos os pesquisadores de IA. Se você for perguntar para o Sam Altman, o objetivo dele é humano no centro. É o humano no centro em torno disso. Ninguém nega, porque no fim do dia nem a IA ela se perpetua sem o humano. Né? A situação da disrupção em que a IA vai chegar numa decisão e dizer, não preciso mais de você, o Skynet for ligada, isso vai demorar muito tempo. Sim. Mas nenhuma situação se é que vem, não sei se vem um dia, porque a gente tem colocado cada vez mais barreiras em relação a isso, mas acho que a diferença entre um e outro vem com o processo... a gente aprende mais pela dor do que pela coerência e pelo amor, né? Já visto que a gente está falando de inteligência artificial e guerra ao mesmo tempo. A gente tem falado de como otimizar entregas e maximizar experiências e lucro e fome ao mesmo tempo. Então, tem soluções lindas vindas aí nesse sentido, mas acho que cada um tem que colocar a mão na consciência e entender qual que é o meu papel. Sim. Dentro desse processo também, e fazer uma adoção consciente de consumo e de visão de futuro. E principalmente quando a gente fala de IA, é entender que ela não vai resolver 100% das coisas. Não vai. Ela ajuda. De novo, é o que eu falo sempre para quem eu tô junto, eu falo, a tecnologia é ferramenta, não é o fim. A tecnologia é um meio de você fazer melhor, mais rápido, em maior escala, com maior qualidade, etc. Mas ela não é o fim em si. Se você pensa na tecnologia como um fim, isso vem muito, aterrissando um pouco mais para a área de RH, quando você compra um subsistema, você compra pela tecnologia porque você ficou maravilhado com aquilo entregue, e quando você coloca no dia a dia, você não usa um terço do que aquilo é capaz, mas paga o integral. O boleto vem no integral daquilo. Mas o uso é parcial. E o uso é totalmente parcial. Davi, para a gente finalizar, você fala muito sobre criatividade. A pessoa nasce criativa ou se torna criativa? A coisa mais criativa que existe é uma criança. Pede para uma criança desenhar um ser humano. E aí pede para um adulto desenhar... Quem aqui não desenha um ser humano palito? Palito. Aí. Infalível. Infalível, cara. Porque você se acostuma a fazer tá aqui, é um ser humano. Você entendeu que é um ser humano isso aqui. É quase que um pictograma o que você fez. Acho que a criatividade, ela consegue sim ser desenvolvida. Tem gente que tem uma tendência artística maior do que outras, mas a gente tem que lutar, na verdade, para não matar a criatividade. Não para desenvolver. Se a gente já não matar, a gente já tem um grande avanço na criatividade. Uma das principais formas de matar a criatividade é na escola. Uhum. A segunda é no trabalho. Uhum. Por motivos históricos já. Inclusive, a gente mudou de escola do meu filho porque a escola em que ele estava com 5, 6 anos estava proibindo que a turma da classe fizesse pergunta porque eles tinham que entregar matéria. Cara, uma criança, você vai proibir de fazer pergunta? Vou tirar em uma que pelo menos deixa meu filho perguntar, questionar. Direito dele, pô. Então acho que tem um papel das empresas também de criar ambientes para que a criatividade floresça naturalmente. Se a gente já não matar, a gente já está fazendo um ótimo trabalho. Muito bom. Davi, para quem quiser te encontrar onde? Falar com você? LinkedIn, Davi Búfalo. Instagram, Davi Búfalo também. E nos eventos por aí. Muito bom. Que a gente se encontra. Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Obrigado pelo convite. De novo. Imagina. Faz tempo que a gente está programando para ter essa conversa, que a gente continue sempre assim. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, continue explorando. Não mate a tua curiosidade, não mate a tua criatividade. Se você não tem espaço para florescer ali naquele momento, vai achar um outro espaço em que você caiba. Eu acho que a tua fala casa muito com um pensamento que eu tenho, do convidado da semana passada sobre as 10 habilidades dos últimos 10 anos. Eu acho que a próxima habilidade característica que o mercado vai buscar é a autenticidade, que tem tudo a ver com criatividade e inovação, porque está tudo muito pasteurizado, principalmente pelo uso massivo de rede social. É todo mundo igual.
Só que a gente vive fora de lá, né? Sim. Então, acho que a autenticidade vai vir aí como... talvez eu não consigo classificar se é um comportamento, uma habilidade que o mercado ele vai buscar cada vez mais. É uma característica, né? É. Acho que é uma característica a autenticidade. E eu concordo, 100%. É o que faz a pessoa continuar ou não em um determinado local, né? Se ela tem espaço para ser autêntica ou não, né? E essa geração vem muito pedindo sobre isso, né? O espaço para ser autêntico, cada vez mais. Exatamente. E é isso, meu caro. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado para vocês que estão seguindo a gente. Para você que está vendo a gente, muito obrigado e até semana que vem.